Quando eu comecei, a minha relação com a leitura, ela tem alguns momentos que para mim são importantes. Que eu não vou me recordar do livro, mas eu me recordo da situação. Era um livro como se fosse uma velha cartilha, e esse livro ele tinha várias histórias curtinhas. E uma coisa de que eu me lembro é que ao ler esse livro eu ria bastante. E isso incomodava a minha mãe e ao meu padrasto. Até que um dia meu padrasto tomou o livro de mim e rasgou. Digamos que já é uma experiência traumática com a leitura, mas uma experiência traumática positiva, porque depois minha mãe, uma forma de tentar compensar, ela me traz um livro cujo título é Os Meninos Travessos. E esse livro não tinha muita coisa, mas tinha umas historinhas que eram importantes. E aí, eu não sei se para suprir a falta daquele livro que foi rasgado, eu passei a comprar livro, a frequentar sebos em Campina Grande. E até que eu chego à escola e eu tenho professores que contribuem para essa minha formação como leitor. E nesse percurso eu vou tentar me lembrar de um livro ou de um autor específico, e a escolha é difícil, porque existem vários autores de que eu gosto e várias obras que me são caras. Mas no conjunto dessas obras, a que eu escolhi hoje, ela foi escolhida não só por causa do autor, não só por causa da obra em si, né? E eu tenho duas edições. É o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa foi a primeira edição que eu comprei. Depois eu tive acesso a essa da editora Ática, que eu acho que é a que mais circula nas escolas. Mas essa edição, especialmente essa, ela me é importante por causa, a princípio, desse... Tá até anotado aqui, ó. Dessa dedicatória que o Machado faz. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Na época eu não me lembrei, não percebia por que é que isso me chamou a atenção. Eu até tinha anotado aqui, bonito epitáfio. E com o tempo eu fui percebendo nas edições a que eu tive acesso que se a gente fizer um tracejado nessa dedicatória, ela vai ter a forma de uma lápide. E a folha do papel, ela funciona como a lápide, a dedicatória funciona como epitáfio, e já aqui Machado nos convida para esse outro espaço, que é esse espaço do além. E eu não sei se é porque é desse espaço do além que eu me coloco como o Brás Cubas e consigo transitar e dizer coisas que o Brás me ensinou. E aí eu vou pensar, por exemplo, certo sarcasmo, certas ironias que vez por outra no meu dia a dia eu digo, e quando eu vou pensar sobre, para mim tá aqui. Mas tirando a dedicatória, existe uma parte do Brás Cubas, é o capítulo do Almocreve, que eu acho muito importante e que pode ser resumido rapidamente assim. Brás tinha um escravo e ele concede a alforria a esse escravo. Até que um dia ele está passeando por das ruas do Rio de Janeiro e ele vê o escravo vergalhando, batendo no outro escravo. Isso para mim vai ser importante, porque mais na frente ele vai dizer: o homem é o lobo do próprio homem. E aí eu fiquei pensando, numa época de Facebook, em que as pessoas adoram compartilhar certas mensagens, certas postagens, sem necessariamente saber quem as disse, existe uma frase que diz que numa sociedade de opressores, o sonho do oprimido é assumir o lugar do opressor, ser igual ao opressor. E eu acho que esse capítulo do Almocreve
coloca isso de maneira muito bonita. Um outro capítulo do livro, né, já que ele é composto de pequenos capítulos, isso já é uma outra coisa que vai chamar atenção no livro. Nós não temos mais aqueles capítulos enormes, isso já ajuda bastante. Acho que nesse livro Machado já antecipa muita coisa que nesse livro ele acaba colocando coisas que na literatura moderna irão aparecer de forma mais evidente. Mas o último capítulo do livro, que se chama Das Negativas, é um capítulo que para mim é muito bonito. E ele diz: entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plasta, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E é justamente esse finalzinho desse capítulo, essa avaliação que o Brás faz, que me chamou a atenção na época e que me faz sempre voltar a esse livro, né? E me faz crer que, ao contrário do que disse uma certa colega, o Machado de Assis não é um autor que deva ser estudado apenas na universidade. Machado de Assis é um autor que deve sempre, porque é muito bom, está na educação básica, está no ensino médio, agora, claro, sabendo como abordar, né? Principalmente aprendendo com Machado essa veia irônica, essa forma de compreender o mundo. Isso me faz pensar por que é que eu gosto de ler, né? Eu acho que, pegando um pouco do que o Antônio Cândido diz sobre literatura, em que ele fala que a literatura preenche as nossas necessidades de fantasia e de desejo, e nós consumimos literatura sob as suas mais diversas formas, seja a literatura impressa, seja a literatura popular, seja música, seja arte, nós consumimos porque nós sentimos essa necessidade de fantasia e de desejo, e eu acredito que nós procedemos isso porque a literatura e a arte em geral faz com que a gente viva no mundo apesar do próprio mundo. Eu costumo dizer que livro é pior do que menino. Menino a gente reclama, tal, mas consegue colocar às vezes no canto, e os livros eles vão tomando uma proporção que chega um momento, parece que eles nos expulsam de casa, né? Eu comecei a adquirir livro em Campina Grande, no centro havia uma espécie de fiteiro em que se vendiam CDs, revistas, e eu tinha um parente que me dava uma mesada. Na época acho que era 20 cruzeiros, uma coisa assim. E num dia desses, em que eu fui pegar essa mesada, eu vejo um balaio com livros, né? E compro todos os 20 cruzeiros com livros, que são livros da coleção da série Vagalume, que é uma série extremamente importante. Acho que quem nasceu na década de 80 e foi educado no final de 80, começo de 90, passou pela série Vagalume, e eu acho que, se eu não me engano, ela está sendo reeditada. Então eu comecei a comprar aí. Mas eu frequentava muito, passei a frequentar sebos que eu não sabia nem o que era. Até que uma professora pediu um livro chamado
Droga de Obediência, de Pedro Bandeira, para uma atividade da escola. E o livro era caro, na época fosse talvez o equivalente a uns 20, 30 reais. Para quem não tinha dinheiro, era um valor alto. E alguém disse, olha, esse livro talvez você encontre no sebo. E eu comecei a procurar esse sebo aos lugares a que eu ia, que tinham me dito que o sebo existia lá. Quando eu chegava ele tinha se mudado. Até que eu o encontrei, ficava por trás da rodoviária velha, e o livro existia lá. E quando a moça disse o preço, algo em termos de hoje, talvez 5, 7 reais, eu me admirei e comprei e passei a frequentar. Então, durante muito tempo, eu adquiri livro pelo sebo. Hoje, com a facilidade da internet, e considerando que nós temos sebos online, eu compro muito pela internet, nos sites de livraria ou de sebos. Além da quantidade, eu não tenho noção de quanto eu tenho. Há uns 5 anos, talvez, quando eu tentei contar, eu tinha uns 3.000 volumes. Então, de lá para cá, esse volume aumentou consideravelmente. Mas a pergunta que boa parte das pessoas faz é: você já leu isso tudo? E aí eu costumo dizer que para ter o livro, não necessariamente eu preciso ler. Porque existem livros que você lê porque você precisa dele para o trabalho. Você, no caso como eu dou aula de literatura, eu preciso ler para indicar para os meus alunos. Mas existem livros que esperam um momento de chamar para a leitura. E aí, esses livros são vários. Você acaba escolhendo, no meu caso, acaba escolhendo pela capa, o papel, né? Eu vou comprando o livro na esperança de um dia ter tempo de lê-los. Enquanto eu não tenho, eu vou adquirindo e esperando que esse momento chegue. Indicar livro é um pouquinho complicado, porque a gente sempre indica a partir dos nossos gostos e acreditando que o que a gente gosta pode ser o que a outra pessoa vai gostar. Se eu fosse indicar um livro de um romance, por exemplo, eu indicaria Ojuara, As Pelejas de Ojuara, O Homem que Desafiou o Diabo. Aliás, O Homem que Virou Bicho, porque O Homem que Desafiou o Diabo é o filme baseado no livro. A narrativa é boa. Os temas são temas que fazem parte do imaginário nordestino. O personagem passa por situações cômicas, isso nos agrada. Um seria esse. Se eu fosse indicar um de poesia, por exemplo, eu tenho lido ultimamente muito Hilda Hilst. Júbilo, Morte e Noviciado da Paixão. E esse livro ele está musicalizado. E os poemas são muito bonitos, principalmente para quem gosta de refletir sobre as relações amorosas. Esse livro da Hilda é muito bom. Mas saindo do âmbito da ficção ou da poesia, ultimamente eu tenho lido um livro chamado Amantes. É um catatal que vai, em 600 e poucas páginas, a autora vai procurar pensar como a figura da amante foi sendo construída ao longo da história da humanidade, porque ela não se centra apenas no Ocidente, ela vai pensar, por exemplo, na figura da amante no Japão, na China, e vai mostrar como essa personagem ela é extremamente importante para a manutenção do que nós pensamos ser a instituição casamento. Então é uma outra indicação de leitura. Mas aí existem vários outros livros. Se eu estou pensando em livros para crianças, eu tenho ultimamente procurado livros que são escritos por indígenas, que é uma literatura sobre a qual a gente precisa ainda lançar olhares, ler e fazer circular.